Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que bom podermos cantar louvores ao Senhor. É um dia chuvoso, como disse o nosso irmão, né? Veio trazer, amainar a poluição, não é? Mas acaba atrapalhando algumas pessoas, né? Quem depende, às vezes, de condução ou que tem que vir a pé, acaba tendo dificuldade. Mas que bom que nós viemos, que bom que nós pudemos estar aqui, que nós podemos estar aqui. Glória a Deus. O pastor Márcio está atendendo um compromisso e por esse motivo nem ele nem a sua família estão conosco. Ele me pediu que trouxesse a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que está baseada no livro, ou melhor dizendo, na carta aos Hebreus. Fiquemos de pé para a leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 17. Aos Hebreus 12, de 12 a 17. Essa mensagem Deus colocou no meu coração hoje, ao longo do dia. Meditando nesse texto, Ele falou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Ele falou comigo. Espero que fale com você também. Espero que fale com você que está distante, que está longe, que está na sua casa, talvez enfermo ou impedido de estar na casa de Deus, que esta palavra também alcance o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler então, Hebreus 12, de 12 a 17, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Até aqui. Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Pai, mais uma vez por esse momento, pela oportunidade de cultuar a Ti, de cantarmos louvores, Senhor, de podermos ler a Tua santa palavra, de ofertar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agora queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, os nossos corações. Que as nossas vidas agora sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu nada sei, eu nada tenho, eu nada posso fazer, mas o Teu Espírito pode trabalhar através da minha vida e na vida de cada um de nós que está aqui. Abençoa, Senhor, portanto, as nossas vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Glórias a Deus. Ontem eu ministrei, eu nem pude vir aqui à noite, eu estava ministrando um seminário que nós chamamos Seminário Lealdade e Deslealdade. Espero um dia nós termos esse seminário aqui com a participação de todos os irmãos, é uma benção. Só que é um seminário que vai o dia todo, né? Das 9 da manhã até as 5 da tarde, ou então das 2 da tarde até as 9 da noite, para quem não pode, para os lugares onde não dá para fazer no sábado de manhã. E são 7 horas de ministração. Então a minha garganta está um pouco falha aqui. Vou depender bastante, Diácono Michel, da água mesmo, viu? Deus abençoe aí por prover isso aqui. Queridos, esse texto aqui não está falando de problemas físicos, não é? Não está falando de deficiências físicas, ou de idade avançada, não está falando disso. Ele está falando de coisas espirituais.
Nesse tempo que nós estamos vivendo, se faz muito necessário que nós atentemos para as coisas espirituais. Não dá mais para brincar de crente, não dá mais para fingir que está tudo bem. Não dá mais para achar que não é só vir na igreja e o problema está resolvido. Não, não podemos viver e pensar desta maneira. Eu encontro nesse texto, ele tem ricas informações, ele poderia ser usado para muitas mensagens, e de fato é. Mas eu quero destacar algumas coisas, duas coisas importantes, a princípio nos versículos 12 e versículo 13. Depois falaremos de outros versículos do texto. Então, duas coisas que eu quero destacar para os irmãos, e a primeira é um apelo que nós temos aqui para que nós voltemos para o Senhor. Não está aqui com essas palavras, mas o texto está fazendo isso, porque aqui na minha Bíblia, na minha versão, aqui diz assim, que esse texto é uma exortação à santidade. Portanto, é um apelo, é uma chamada, é um convite para que nós nos voltemos para Deus, para que nós nos voltemos para o Senhor. O texto usa expressões como mãos cansadas e joelhos desconjuntados, dando a entender que nós precisamos buscar uma vida de firmeza espiritual. Nós precisamos buscar uma vida sem altos e baixos, sem limitações, sem fracassos espirituais. Quando fala de mãos cansadas e joelhos desconjuntados, o texto está nos exortando a nós nos firmarmos no Senhor. Não vivermos mais uma vida, um pé cá, outro pé lá, como se diz. Não vivermos mais uma vida de altos e baixos, como às vezes também se fala, mas nós vivermos uma vida de firmeza espiritual. Não é mais tempo de ficarmos buscando, mas eu sou fraco por causa disso, eu estou afastado por causa disso, ou eu estou com tristeza. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo buscando culpados, tentando jogar a culpa das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas enfermidades espirituais em outras pessoas ou nas circunstâncias. Quando Deus está nos chamando aqui a atenção para nós voltarmos para o Senhor, porque, queridos, o nosso fortalecimento só vem de Deus. Assim como nós não podemos culpar outras pessoas, como disse aqui o presbítero Roberto, parafraseando o que ele disse agora há pouco, também nós não podemos colocar a nossa confiança em outras coisas. Não podemos colocar nas coisas materiais, não podemos colocar nas circunstâncias. Não, se tudo estiver bem, eu vou servir ao Senhor. Tem gente que só é crente desse jeito. Se tudo estiver bem, eu estou bem, glória a Deus. Mas é só alguma circunstância ficar diferente, ele já começa a sentir desânimo, ele já começa a ficar fraco, ele já começa a ficar, como diz o texto, com as mãos cansadas, com as pernas trêmulas, como diz uma outra tradução. Mas a nossa força vem do Senhor, amém? Só Ele, querido, só Ele é só dele que virá a tua força. É só nele que você poderá se firmar. Aleluia. É Ele quem pode nos restaurar. Louvado seja Deus. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Senhor, se eu estou fraco, não é por causa do Senhor e nem é por causa de alguém, porque o Senhor pode me dar força. Eu estou prestando atenção mais naquelas pessoas ou naquelas coisas do que em Ti, Senhor. Então nós não podemos ficar perdendo tempo achando culpados, mas precisamos reconhecer nossas fraquezas, nossas falhas e voltar para a presença do Senhor. É isso que Ele está dizendo para nós aqui nessa noite. E isso é tanto mais importante quanto vai se aproximando o dia da vinda do Senhor. Na sexta-feira, eu e minha esposa fomos à cidade de Atibaia para fazer o velório de um pastor muito querido. Pastor João Moreno Covos foi pastor desta igreja no seu começo, foi pastor da igreja do Ipiranga e foi pastor da igreja
de São João Clímaco, até que foi jubilado e agora, depois de alguns anos, veio a falecer. E eu fiquei ali olhando, porque ele foi enterrado à cova. Depois de ministrarmos, tive o privilégio de fazer a cerimônia. Muitos pastores estavam ali, muitas pessoas queridas, né? Até o Edson Bispo dos Santos. Quem chegou a conhecer o Edson Bispo dos Santos? Até o Edson Bispo dos Santos estava lá também. Eu me alegrei muito, né? Ele foi líder de jovens dessa igreja durante algum tempo. Foi uma bênção nas mãos do Senhor. Estava lá também. Então foi gostoso encontrar os amigos, apesar da circunstância do falecimento. Mas nós pudemos nos alegrar, porque aquele homem partiu no Senhor, aquele homem partiu com uma vida de testemunho, uma vida de firmeza, uma vida sem variações. Ele era, todo mundo que falou ali, falou bem daquele homem, o quanto ele foi importante na sua vida. E eu mencionei, inclusive, que uma vez, lá nos meus 17, 18 anos, eu estava junto com um amigo, que também foi membro aqui. Quem lembra do Valdemar Maia Maluf? O diácono Maluf, o filho dele, o Ariovaldo, né? Era muito meu amigo, muito meu amigo. Nós estávamos sempre juntos. E um dia nós estávamos conversando, sabe, naquela fase da adolescência em que às vezes você é acometido por dúvidas, você é acometido às vezes por preocupações, e nós ficamos discutindo sobre algumas questões bíblicas, e falei, precisamos achar alguém que possa nos ensinar, que possa esclarecer isso para nós. O pastor João não estava mais aqui, ele estava já lá em São João Clímaco, mas a primeira pessoa que veio na nossa mente foi ele. Vamos procurar o pastor João Covos, e ele vai nos esclarecer. E fomos lá, procuramos, e de fato ele deu esclarecimento na palavra de Deus. Mas não é por isso que eu estou mencionando o enterro. Eu estou mencionando porque depois, quando ele foi levado, depois da cerimônia, ele foi levado para o sepultamento naquela cova. Ali havia aquelas gavetas onde os ossos estavam colocados, e eu parei ali, fiquei olhando, observando nomes de pessoas que eu não conhecia, mas eu prestei atenção nas datas, e vi ali algumas datas de jovens, vi ali nome de pessoas que tinham morrido muito cedo, que tinham morrido na mais tenra idade, estavam ali os seus ossos, estava ali aquilo que sobrou do seu corpo. Às vezes a gente acha que não, está cedo, eu posso, vai demorar, eu posso, não tem problema. Um dia eu volto, um dia eu vou me firmar, um dia eu vou me fortalecer na presença do Senhor, um dia eu vou ser crente, um dia eu abandono uma vida errada, mas a gente não sabe. Porque Jesus pode estar voltando hoje ainda, mas se Ele não voltar, nós não podemos garantir que estaremos vivos amanhã. Então essa mensagem, como disse, se não me falha a memória, Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então essa palavra aqui fala de coisas atuais, não é do passado. Está falando de coisas importantes para o dia de hoje. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 18. Vamos ver aqui, Salmo 18, versículo 1 em diante, até o 6. Salmo 18. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, alguns textos me vieram à mente. Geralmente eu já coloco todos aqui no meu rascunho, para não precisar ficar procurando, mas eu não pus todos não. O Salmo 18, no versículo 1 ao versículo 6. E por que esse salmo me veio à mente? Porque nós estamos falando aqui que a nossa força e a nossa firmeza vem do Senhor. E olha como esse salmo começa falando. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ora, presta atenção no versículo 2, ele é extraordinário. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.
cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, clamei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O salmista está dizendo assim, olha, muitas coisas ruins já me aconteceram, mas quando estas coisas ruins me aconteceram, eu não fiquei abatido, eu não fiquei triste, eu não deixei de cultuar, eu não deixei de adorar, eu não deixei de buscar a presença do Senhor, não. Por quê? Porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é quem me socorre, Ele é o meu rochedo, Ele é meu alto refúgio, porque eu clamei ao Senhor desde o seu templo, e Ele ouviu a oração e me livrou de todos os meus inimigos. Quantos inimigos você tem sentido contra você? Não é necessariamente, não são necessariamente pessoas, podem ser situações. Pode ser coisas que vêm aqui, pensamentos que às vezes você não consegue vencer. Não é difícil, não é? Principalmente de noite, né? Quando a gente quer dormir, o cérebro não quer, né? Às vezes eu tento negociar com o meu cérebro, cérebro, vamos dormir aí, amanhã a gente pensa sobre isso. Mas ele é difícil, irmã Helena, ele é difícil. Ele quer pensar de madrugada. E aí eu não consigo dormir. Mas às vezes esses pensamentos são como inimigos. Quando é preocupações, isso é fruto da ansiedade. É fruto da ansiedade. O que também é uma falta de fé. Porque se lançarmos a nossa ansiedade no Senhor, Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus diz, lançai sobre Ele a vossa ansiedade. Mas às vezes tem coisas que toda hora vêm na mente. Lembranças tristes, lembranças que nos trazem angústias, que nos trazem sofrimento. Sabe, irmãos, às vezes parece que a gente depende mais das pessoas do que de Deus. Porque Deus a gente pode buscar em qualquer lugar, mas a gente não busca. É mais fácil nós ficarmos aflitos, abatidos, transtornados por causa do que as pessoas falam ou por causa daquilo que as pessoas fazem, do que confiar em Deus. Nós sofremos mais com aquilo que as pessoas fazem, do que nos alegramos com aquilo que Deus pode fazer. Então nós precisamos o quê? Ser influenciado por quem? Pelas pessoas? Não. Pelas circunstâncias? Não. Temos que ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é que está em nós. É Deus presente na nossa vida. Sabe? Deus é Deus conosco, Jesus, Deus é Deus por nós, porque quem será contra nós? Não é? Se Deus é por nós. Deus é Deus por nós. Jesus é Deus conosco, é Emmanuel. Veio aqui, deu sua vida por nós. Mas o Espírito Santo é o Deus em nós, é aquele que vive dentro da nossa vida, do nosso coração. Vive dentro de nós. Então o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus dentro dos nossos corações. Mas a gente fica tão influenciado pelo que as pessoas fazem, mas não fica influenciado por aquilo que o Espírito Santo está falando. E lá no Apocalipse foi repetido tantas vezes para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouça o que as pessoas dizem, ouça o que o Espírito está dizendo. Dá atenção à palavra de Deus. Dá atenção às coisas que Deus está falando. Aleluia! O Salmo 118, versículo 14, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Queridos, a Bíblia fala que o nosso coração é terrivelmente enganoso e perverso. É uma declaração de Deus a respeito do nosso coração. Então, meus amados, não deixe que o teu coração determine o teu modo de vida. Não deixe que as angústias
determine como você vai viver a tua vida. Não deixa que aquilo que as coisas que acontecem determine o que vai dirigir a tua vida. Não deixa isso, meus amados. Vamos nos firmar em Deus e falar: Senhor, eu estou vivendo em função do que acontece. Pessoas me magoam, pessoas me entristecem, problemas surjam, o dinheiro falta, mas Senhor, como disse o salmista no Salmo 118, o Senhor é que é a minha força. Não só isso, o Senhor também é o meu cântico, ou seja, eu serei capaz de me alegrar, não importa a circunstância, como foi lido na abertura do culto desta noite. Eu serei capaz de me alegrar, de cantar, de adorar, de louvar a Deus, aleluia. Você já viu falar da Bíblia lá que fala de sacrifício de louvor? Eu não sei quais seriam os possíveis e tantos significados, mas com certeza um dos motivos pelos quais você pode oferecer um sacrifício de louvor é quando você não quer cantar, é quando você está triste, é quando você está abatido, é quando você está cansado. Aí que você deve cantar. Começa a louvar a Deus. Começa a glorificar o Senhor. Por que é sacrifício? Porque a minha carne não quer. Porque é difícil cantar naquela hora. Eu estou com vontade de chorar. Mas eu vou fazer um sacrifício aqui. E Deus recebe esse sacrifício em nosso coração. Aleluia. Então não vamos deixar a nossa alma conduzir os nossos pensamentos. Amém? Vamos aprender a lutar, aleluia. Quando nós somos conduzidos por nossos pensamentos, por nossos sentimentos, pelas nossas emoções e mágoas e tristezas, a tendência será sempre, sempre, sempre nos afastarmos do Senhor. Nós nos afastamos da casa do Senhor, nós nos afastamos do corpo de Cristo. Quando nós nos afastamos, sempre é consequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções estarem influenciando a nossa vida. Sempre. Porque Deus não nos joga para fora da sua presença. Deus não nos afasta da sua presença. Eu coloquei uma frase no Facebook e anotei, aliás, eu anotei aqui, depois achei que era uma frase boa para colocar no Facebook hoje. Diz assim, olha, a fé não é uma questão de vontade, é uma questão de decisão. Porque às vezes eu não tenho vontade nem de crer, mas eu tomo a decisão, eu vou crer em Jesus, eu vou crer em Deus, eu vou crer na Bíblia, eu vou crer na palavra de Deus. É nisso aqui que eu vou acreditar. Tudo mostra o contrário, mas eu acredito na palavra de Deus. Eu tomo essa decisão. Aqui mesmo nessa igreja, há muitos anos, algumas décadas até atrás, eu era jovem, acho que era solteiro ainda, e houve um trabalho com adolescentes aqui. E uma irmã que era muito usada por Deus na época, em vários lugares, era conhecida no meio evangélico aqui de São Paulo, ela foi convidada para ministrar aos adolescentes. E ela falou que um adolescente perguntou, como eu faço para vencer um mau pensamento? Pergunta importante, como eu faço para vencer o mau pensamento? E ela falou, é fácil, é só substituir por outro. Sabe, a nossa mente, ela pode ser controlada. Quando eu começo a pensar coisa ruim, se eu começar a cantar louvores, o pensamento vai embora. Porque não vem de Deus o mau pensamento. Não vem de Deus, vem do inimigo. Mas se eu começo a cantar e louvor é de Deus, sabe, trevas e luz não combinam. Então eu começo a cantar. Ah, mas pastor, eu às vezes não quero cantar. Mas então fala, vou recitar o Salmo 23, vou recitar o Salmo 91, vou lembrar de versículos bíblicos, eu vou lembrar do que a palavra de Deus falou comigo nesta semana. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus e os maus pensamentos não conseguirão dominar a tua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Segunda coisa que o texto me traz. O versículo 13 de Hebreus, aqui fala assim, ó. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, presta atenção,
faça vereda direita, eu faço vereda direita para o meu pé, para que aquele que está manquejando, então ele está falando da minha pessoa, da minha conduta, da minha decisão, ele está falando do resultado disso na vida de outra pessoa. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu entendo que a palavra aqui também está falando da influência que nós podemos exercer na vida de outras pessoas. Eu acho que é isso que está, pelo menos aqui hoje, falando. Aqui diz que a maneira como nós vivemos a nossa vida espiritual pode influenciar de tal maneira a vida daquele que está fraco, daquele que está vacilante, que ele pode ser restaurado e sarado. Ele fala, faz vereda direita para os teus pés, para que aquele que está manquejando não se desvie, mas seja sarado. Então, se eu entender a palavra, se eu aplicar a palavra e começar a vencer essas situações, as pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, elas vão perceber em mim, ou na minha vida, ou no meu caminhar, que eu consegui vencer aquela situação. E eles vão querer saber, como que você fez para sair dessa situação? Aí eu posso contar, eu botei a minha confiança no Senhor. Eu comecei só a adorar a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa levar a sério Mateus 5, de 13 a 16. Eu vou lembrar para vocês o que está escrito lá. Mateus 5, de 13 a 16, muito conhecido. Alguns de nós sabemos até de cor. Diz assim, vós sois, está aí já? Então leiam para mim, por favor. 1, 2, 3. Dezesseis. Aleluia. Todo mundo já conhece esse texto, não conhece? Já ouviu alguma vez? Talvez muitas mensagens, muitas pregações. E há a colocação que eu acho muito importante nós prestarmos atenção aqui, que Jesus não está dizendo que nós seremos. Ele não diz, vocês serão a luz do mundo e o sal da terra. Ele não diz isso, ele não joga para o futuro. Ele está afirmando no presente. Hoje, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Você é a luz do mundo, hoje, não é? Você não vai ser um dia. Ele está dizendo que nós somos hoje. É uma realidade espiritual. A partir do momento que eu entrego o meu coração a Jesus Cristo, eu começo a ser luz do mundo e sal da terra. Não precisa de aprendizado, não precisa de curso, não precisa de seminário, não precisa de nada. Eu começo a ser luz do mundo e sal da terra no momento que eu entrego o meu coração para Jesus Cristo. Os irmãos entendem isso? Muito bem. Nós precisamos prestar mais atenção nesse versículo. Glória a Deus. E eu quero destacar aqui o versículo 15. Dá para pôr o versículo 15 aí? Por favor. Mateus 5, 15. Aleluia, Jesus. Olha, eu fiquei, sabe... Porque quando a gente vai pregar ou vai meditar numa passagem, mesmo que não seja para pregar, mas seja para a gente ser edificado, comigo acontecem umas coisas interessantes. Parece que o Espírito Santo cutucou, presta atenção nessa parte aí.
E tem coisa que chama a minha atenção. E eu já li dezenas de vezes esse versículo, preguei outro tanto de vezes sobre ele, e hoje alguma coisa diferente veio ao meu coração e à minha mente, baseado nesse versículo. Diz assim, ó: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ou seja, o alqueire era um cesto, era um lugar que podia encobrir. A candeia é a lâmpada, né? A lamparina. Não tinha luz elétrica naquele tempo, era lamparina. E o combustível era azeite, era o óleo. Então ninguém acende a candeia, a lamparina, e coloca debaixo de um cesto, mas coloca no velador. O que é o velador? É o lugar onde se colocava a lamparina, no lugar alto. Não é assim? Quando você está com uma vela, você põe ela baixinho, não ilumina nada. Mas você pega a mesma vela, coloca no lugar alto, parece que duplica a luz. Se coloca no velador e dá luz a todos que estão aonde? Na casa. Aí eu falei, será que Deus também não está querendo dizer acerca da nossa casa? Da nossa família? Dos nossos familiares? Dos nossos entes queridos? Porque quantas lágrimas, às vezes, nós derramamos por causa dos familiares que não são crentes, que não aceitam a Jesus, que não reconhecem a Jesus Cristo. Quantas lágrimas, às vezes, a gente reconhece, a gente derrama por causa da família. A esposa por causa do esposo, o esposo por causa da esposa, e tanto faz, vice-versa. E o Espírito Santo falou para mim, no meu coração: a tua luz tem que brilhar também na tua casa. A tua luz tem que brilhar também na tua casa. A esposa que está abatida pode ser animada pela luz do esposo. O esposo que está fraco pode ser fortalecido pela luz da esposa. Os filhos, os irmãos, os pais, podem ser abençoados pela luz do servo ou da serva de Deus naquele lugar. Às vezes a gente acha que é Deus que tem que fazer as coisas, né? Deus faz mesmo, porque só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa do pecado. Mas o testemunho quem tem que dar somos nós. O testemunho quem tem que dar somos nós. Então não é mais tempo de nós ficarmos também reclamando de que a nossa família, meu marido é incrédulo, minha esposa não quer saber, meus filhos são rebeldes. Não, brilha a tua luz, deixa o resto com Deus. Brilha a tua luz, entrega a tua família nas mãos do Senhor. Sabe, você não consegue convencer ninguém, mas se você brilhar ali a tua luz, a tua casa poderá ser alcançada, porque o Espírito Santo um dia vai incomodar o coração daquela pessoa e vai mostrar a conduta, a luz, o tempero, o equilíbrio que você tem na tua vida, e vai falar: puxa vida. Então brilha a tua luz na tua casa. Porque às vezes é fácil brilhar na sociedade. Eu dou testemunho lá no meu serviço, dou testemunho ali, dou testemunho lá, todo mundo sabe que eu sou crente. E quando chega em casa é contenda, é briga, é discussão, é pouco caso. Acontece isso. Não estou dizendo que acontece na tua casa. Mas às vezes o que acontece em casa, sabe, algumas vezes eu vejo pessoas falando, aliás, alguns pregadores e algumas irmãs, algumas pastoras que pregam a palavra falam isso. Inclusive, fugiu o nome dela, bem avivada, como chama? Aquela que eu gosto de ouvir sempre. A Camila Barros, né? Camila Barros, ela fala muito sobre isso. Ela é do poder, né? E ela fala assim: a gente tem uma xícara bonita em casa, só usa quando vem visita. Tem um prato bonito, só usa quando vem visita. Pega isso e usa para a tua família. Faz uma coisa bonita para a tua casa, faz uma coisa bonita para a tua família. Ela fala isso. E outros falam também. E eu acho interessante que eu falo, é verdade. É claro que lá em casa tem a toalha da festa. Né? Tem a toalha de mesa do dia de festa, tem, né? Tem um jogo de jantar especial lá, que a minha esposa tem um xodó tremendo por aquilo, né? E usa com muito cuidado e com muito critério.
Mas às vezes nós precisamos trazer para o convívio da nossa casa aquelas coisas que a gente às vezes só oferece para quem não é do lar. Que é o respeito, é a atenção, é o carinho. São essas coisas. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer com isso? Por isso que fala, olha, a luz vai brilhar para todos os que estiverem na casa. Então, se fala de casa é porque também fala da nossa casa, da nossa família e do nosso lar. Mas vamos adiante, quero concluir. E o versículo 14 aqui do texto aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que viver em paz. Queremos viver em paz. Mas não podemos, para ter paz, deixar de lado o nosso compromisso com Deus. Nós já tivemos uma ovelha que, para salvar o seu casamento, entre aspas, como o marido não queria servir a Deus, então ela falou, então eu vou seguir o meu marido. E ela saiu do caminho do Senhor. A nossa paz não pode depender da nossa aliança com Deus. Eu preciso ser luz, eu preciso ser sal, mas eu preciso ser santo. E santidade significa relacionamento com Deus. Uma outra tradução fala desse versículo 14 com as seguintes palavras: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ou seja, busque a paz, mas busque também a santificação. E ele também completa dizendo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Não podemos esquecer, meus amigos, que o nosso compromisso mais importante tem que ser com Deus. Não podemos esquecer que a nossa aliança primeira tem que ser com Deus. Não podemos esquecer disso. Não podemos deixar de lado isso. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui. Hoje em dia não se fala mais do perigo do pecado. Não se fala mais disso. Hoje em dia não se fala nem do céu nem do inferno. Se fala muito de termos uma vida tranquila aqui na terra. Hoje, às vezes, a reverência com as coisas de Deus acabou. E alguns fazem até piada com as coisas santas. Então falta o quê? Falta quebrantamento, falta reverência, falta coração derramado na presença do Senhor. E quando isso está dentro de nós, quando acontece isso, nós acabamos fazendo o quê? Nos privando da graça de Deus. Gente, se nós entendermos, se nós conseguirmos perceber a importância que a graça de Deus tem para as nossas vidas, sabe, a gente não vai nunca mais abrir mão da presença de Deus, sabe, a Bíblia nos ensina, aqui está dizendo, não se prive da graça de Deus, não abra mão da graça de Deus, não abra mão desta bênção que é ser agraciado por Deus, não abra mão disso. Vamos clamar ao Senhor, vamos clamar a Jesus Cristo e ao Espírito de Deus, para nós sermos limpos, como diz o versículo 15, de toda amargura, de toda tristeza. Vamos clamar, Senhor, tira isso do meu coração, tira esse sentimento de mim, Senhor, porque senão eu vou perder a Tua graça, e eu não posso viver sem a Tua graça. Vocês sabem que Paulo tinha aquilo que é chamado na Bíblia de um espinho na carne, talvez uma enfermidade, o mais provável que fosse. E ele pede, por 3 vezes ele clama, Senhor, me livra disso. E Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Sabe, porque maior do que qualquer espinho que essa vida possa colocar em nós, irmãos, maior do que qualquer dificuldade, maior do que tudo é a graça de Deus, porque com a graça de Deus eu enfrento qualquer situação, com a graça de Deus nenhum espinho me incomoda mais, com a graça de Deus nenhuma tristeza domina a minha alma mais. E a palavra está dizendo, olha, toma cuidado, não deixa essas coisas entrarem no teu coração nem na tua mente, porque senão vocês vão perder a graça de Deus. Vamos arrancar o mal pela raiz, amém? Aleluia.
A graça de Deus é a bênção que eu não mereço, porque graça quer dizer favor imerecido. É a bênção que eu não mereço, mas Ele me dá. Aleluia. É a libertação que eu não tenho direito, mas Ele me dá. Graça de Deus. É a paz que eu preciso. Mas por mim mesmo eu não consigo alcançar, mas Ele me dá essa paz. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer as fraquezas, reconhecer as limitações, né? Reconhecer aí as dificuldades. E pedir, Senhor, me livra disso tudo. Então, querido, se for preciso mudar, mude. Se você precisa mudar para poder viver isso, muda, meu irmão. Às vezes, tem lugares aí, tem castelos que são chamados de mal assombrados. A gente ouve ver aí, alguns países aí, principalmente na Europa, castelo mal assombrado. E aparece lá, esse castelo aqui vai ser leiloado, vai ser vendido, mas se alguém aceitar passar uma noite nele, ganha ele de graça. E tem gente que não tem coragem de ir. Quando eu era gerente de treinamento de vendas, eu fazia uma seguinte colocação. Eu falava assim, o Rio de Janeiro é longe? São 400 e poucos quilômetros, menos de 500 quilômetros. Rio de Janeiro é longe? Todo mundo falou, não é tão longe. Mas e se for para ir a pé? Aí fica longe. Aí fica longe. Tá, aí, mas se eu falar para você que se você for a pé daqui até o Rio de Janeiro, quando você chegar lá, você ganha R$1 bilhão. Aí ficou perto de novo. Sabe, porque aquilo que a pessoa quer alcançar, de repente ficou mais importante do que a dificuldade da jornada. Você está entendendo isso? A graça de Deus é a mesma coisa. A gente não quer mudar, mas a gente está perdendo a graça. Então, a graça de Deus é a coisa mais importante que eu posso ter na minha vida aqui com Deus. Então eu mudo, se eu precisar mudar. Eu vou andar, eu vou fazer a caminhada a pé para o Rio de Janeiro e vou ganhar a graça. Não é mais R$1 bilhão, mas é a graça. É a graça de Deus. Então, se precisar mudar, mude. Se precisar perdoar, perdoa. Se for preciso esquecer, esquece. Ocupa a tua mente, ocupa o teu pensamento com aquilo que é do alto. Olha o que diz em Filipenses 4, versículo 8 e 9. Eu já estou encerrando aqui, viu? Filipenses 4, 8 a 9. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já está aí para você acompanhar? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso está escrito nos versículos 8 e 9. Agora volta para o versículo 7, por favor. Do mesmo texto, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, ou seja, os vossos sentimentos, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que eu preciso é alcançar essa paz. De que jeito? Pensar naquilo que é bom, pensar naquilo que é puro, pensar naquilo que é honesto, pensar naquilo que tem valor, sabe? Em vez de pensar na desgraça, pensa na bênção. Em vez de pensar na tristeza, pensa na alegria. Em vez de pensar na discórdia, pensa na paz. São promessas de Deus, promessa gloriosa, querido. Você não quer ter paz, não, no teu coração? E você que está aí assistindo de longe, você não quer ter paz no teu coração? Eu quero viver essa paz. E aqui diz assim, olha, que se eu pensar em tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de alguma virtude, de algum louvor, se eu pensar nessas coisas, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá,
cercará o meu coração, o meu pensamento por meio de Cristo Jesus. E aí então essa paz que guarda sentimentos, emoções, pensamentos, não vai deixar ter lugar para desespero, não vai deixar ter lugar para o medo, não vai deixar ter lugar para a dor, não vai deixar ter lugar para coisa alguma que venha roubar a tua paz em Deus. Isso é vida cristã, querido. É coisa para você levar para casa e ficar pensando a semana toda sobre o assunto. Aleluia. Então, amados, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, os olhos espirituais, né? Os olhos espirituais, para que a gente consiga enxergar isso aqui, ó, verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, amável, com alguma coisa que tem virtude, que merece ser admirado, que merece ser louvado. Porque aqui onde nós lemos, olha, onde acabamos de ler aqui, versículo 7, no versículo... Onde que eu pus? Aqui. É que eu já tinha juntado tudo para fechar aqui. Ó, ele fala assim... Repetindo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso, louvor, nisso pensai. E que o que você aprendeu, o que você recebeu, e que você viu, e viu em Cristo Jesus, tem um exemplo aí para ser seguido. Faça isso. O que você vê em Cristo? Qual é o exemplo que Ele nos dá em todas essas coisas? Faça isso. Nós somos cristãos. E a princípio esse nome foi dado para zombar as pessoas que acreditavam em Cristo. Mas é com muita alegria, com muito orgulho que eu falo, eu sou um cristão em Cristo Jesus. Eu não sou um cristão porque sigo uma religião. Eu sou cristão porque eu sigo a Jesus Cristo. Eu sou cristão porque eu tenho fé no meu Salvador. Eu sou cristão porque Ele morreu na cruz por minha causa. Então, se eu viver assim, nunca mais, presta atenção, nunca mais, nenhuma raiz de amargura, nenhuma emoção contrária, nenhum pensamento ruim vai dominar o nosso coração, nos privando da graça de Deus. Às vezes a gente gosta daquela palavra que fala, vai acontecer, e é hoje, marca na tua agenda, isso é muito bom, é gostoso, também gosto de promessa. Mas quando a gente para pensar naquilo que Deus já fez por nós, naquilo que nós já temos, que a gente quer cada dia uma coisa nova. Deus precisa falar comigo, Deus precisa falar comigo hoje. Eu quero ouvir. Tomara que algum profeta, alguma profetisa vá no culto hoje, seja usada. Se não for, eu vou na casa dela no dia seguinte, porque eu quero ouvir Deus. E Deus já falou um monte de coisa boa. Você quer ter paz? Você quer ser feliz? Você quer ter um coração tranquilo na presença de Deus? Você quer ter a graça de Deus, e a graça de Deus ela é abundante, a graça de Deus vai prover todas as tuas necessidades, não vai faltar o pão de cada dia na tua mesa, não vai faltar alegria no teu coração, e por fim não faltará a vida eterna, para todos sempre ficarmos ao lado do Senhor. Aleluia, amém, igreja do Senhor, glória a Deus. Então vamos orar, vamos ficar de pé. A gente pode fazer duas coisas agora. Eu posso orar por você e você ficar quieto. Mas você pode falar com Deus. Porque você sabe o que você está passando. Você sabe como está o teu coração. Você sabe como está a tua mente, os teus pensamentos, as tuas angústias, os teus sofrimentos. É você que conhece, você e Deus. Eu não conheço. Então eu vou orar, mas você ora também e fala, Senhor, como disse o salmista, som do meu coração. Traz à tona, Espírito Santo, no que eu preciso mudar, o que eu preciso deixar de lado, o que eu preciso abandonar, para que eu possa ser feliz. Essa mensagem, resumindo, é isso. Um caminho para a felicidade ao lado do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, fala com Deus aí, baixinho, alto, do jeito que você quiser. Fala com Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença. A Tua palavra é verdadeira, ela é pura, ela é perfeita. Oh, glória ao Teu nome, Jesus. A Tua graça é melhor do que a própria vida, Senhor.
Porque eu posso perder a minha vida, mas a tua graça eu não posso. Eu posso viver, Senhor Deus, por um tempo aqui, depois vou morrer, mas eu quero viver com a tua graça por toda a eternidade. Então a tua graça é maior do que a vida. Aleluia, Senhor. Ó Deus, eu não quero viver preso mais por situações, eu não quero viver preso mais por pensamentos, eu não posso viver mais preso por causa desse ou daquele. Ó Deus, eu quero ser livre para te servir e viver a vida que o Senhor preparou para mim. Aleluia. Ó Deus, eu não quero mais carregar essas cadeias, estas prisões na minha alma. Quebra essas cadeias agora, Jesus. Ó Deus amado, aleluia, em nome de Jesus, caia por terra essas prisões emocionais, espirituais, que me impedem de viver a plenitude da graça de Deus. Aleluia. Senhor, o Senhor conhece os corações de cada um de nós. O Senhor conhece os corações daqueles que estão nos acompanhando, ou que irão nos acompanhar em outro momento. Mas que essa palavra continue sendo eficaz por todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque a tua palavra mesmo diz acerca de si mesma, que passará o céu e a terra, mas a tua palavra não vai passar. Então, Senhor, esta palavra foi escrita lá no passado, mas ela é para nós também hoje, é para nós amanhã, e é para todos aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo em todas as épocas, passadas, presentes ou futuras, até o dia que o Senhor Jesus venha nos buscar. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, agora, os corações que estão crendo na palavra, os corações que estão desejando esta libertação, Senhor. Que a tua paz possa reinar em nossos corações, governando nossos pensamentos e nossos sentimentos. Aleluia. Que eu possa sentir somente o que é puro, Senhor. Que eu possa sentir somente o que é bom. Que eu possa viver o verdadeiro amor, Senhor de Deus, na minha vida. Porque só assim eu vou ser sal da terra e luz do mundo. Eu não consigo iluminar, eu não consigo trazer equilíbrio no lugar se eu mesmo não estou vivendo esta vida equilibrada. Eu não consigo ser o que o Senhor diz que eu sou, se primeiro não acontecer dentro do meu coração. Então, Pai eterno, não nos deixe ser religiosos, mas que nós possamos ser verdadeiramente crentes no Senhor Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, por cada um de nós aqui, pelos que estão e estarão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia.